Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, por vocês que estão assistindo esse vídeo, por vocês que estão no canal pela primeira vez, gente que chegou recentemente. Estou muito contente com o crescimento do canal e eu viajo aí pelo Brasil todo, vou nos eventos, aí eu pergunto quem é que está inscrito no meu canal aqui, um monte de gente. Tem gente que mente também, mas tudo bem. Então, muito obrigado aí pelo carinho de todos vocês. Falando em carinho, né, eu queria abordar um assunto diferente, fugir um pouco do papo de dublagem, que é o seguinte, né? Às vezes eu percebo que algumas pessoas comentam quando eu tô viajando, quando eu tô em algum lugar, né? Ou porque eu sou hoje em dia dono de um estúdio e tal, né? Ô, Wendel, pá, tá beleza, hein? Tá montado no cascalho, não sei o que e tal. Primeiro que isso não é verdade. E segundo, que o que eu queria passar para vocês hoje é a questão do brio, né? O que seria o brio? É uma espécie de orgulho próprio, é uma coisa que o Goku tem muito, né? Que é de se superar, de querer crescer, de querer evoluir, de querer melhorar, de não se contentar com a sua condição. E isso é uma coisa que eu aprendi com o Goku, né? Muito com a minha mãe, na verdade, desde criança, mas o Goku me ajudou a ter essa certeza, essa convicção de que esse é o caminho. Vou falar rapidinho aqui para vocês. Eu sou filho mais novo, uma família de 5 filhos. Meu pai era ausente, motorista de caminhão, né, meio viajandão. Então minha mãe, que é nordestina, veio para São Paulo, que é onde a gente vive hoje. Era uma pessoa sem instrução, estudou acho que nem até a 4ª série. Então por conta disso, provavelmente isso era uma coisa que ela cobrava muito da gente, né? De estudar, você tem que estudar e tal. E isso ficou na minha cabeça de alguma forma. Nós éramos uma família muito pobre, né, que muitas vezes eu passei fome, muitas vezes eu dormi na rua, muitas vezes nós moramos de favor na casa dos outros, né, dormindo no chão, em situações muito precárias. Sabe aquela coisa que a gente vê na TV às vezes? Na África, ou lá no Agreste, coisa muito pobre, gente que não tem calçado, que dorme no chão, que o banheiro Era assim que a gente vivia. Eu vivia assim por muitos e muitos anos. E aí a única coisa que a gente tinha era a possibilidade que a minha mãe conseguiu de me colocar num colégio bom, né? Ela fazia lá as mandracagens dela, ficava devendo e não sei o que e tal, e eu tinha que honrar essa dificuldade financeira, e já que a minha mãe conseguiu me propiciar estudos, né, eu devia honrar isso. Então eu era um bom aluno. E na verdade o que eu quero dizer aqui para resumir é que foi através do estudo, né, de estudar, de me empenhar, de aprender, que eu hoje cheguei numa situação acima do que a maioria da média brasileira, vamos dizer assim, né, que a gente vive num país onde as desigualdades sociais são muito grandes. E de certa forma eu me tornei um dublador, depois fui melhorando como dublador, depois me tornei um diretor de dublagem, depois fui melhorando como diretor, me tornei um coordenador, e a partir disso consegui abrir um estúdio, consolidar minha carreira, ter um curso de dublagem, né? E tudo isso porque o Wendel é um cara de sorte, ele pegou o Goku, pegou o Bob Esponja, pegou o Cake Boss. Isso não existe, gente. Tudo isso é estudo, porque não adianta eu ter a voz mais maravilhosa do mundo, que não é o caso, se eu não souber falar, se eu não souber conjugar os verbos, se eu não tiver um bom vocabulário, se eu não tiver uma boa interpretação de texto. Então as oportunidades surgem, mas se você não está preparado para elas, você não vai a lugar algum. Então, com certeza, nenhuma das pessoas que você conhece, assim, que são gente de destaque, gente famosa, grandes executivos, pessoas de sucesso em suas carreiras, nenhum deles, com exceção de alguns políticos, né? Mas nenhum deles é um desinformado, é um ignorante. Então é fundamental você falar bem, estudar bem. Naquela época não tinha internet quando eu era criança, adolescente. Hoje em dia você consegue estudar melhor, você consegue ter informação, você consegue, quando está escrevendo, saber se aquela palavra está certa ou não, se é daquele jeito que se escreve. Existe até o corretor automático. Não seja ignorante por preguiça, tá? A gente tem que se esforçar. Lembre do Goku sempre na sua vida quando você for trabalhar,
quando você estiver num ambiente de trabalho, observe, aprenda, tenha humildade para ouvir, para prestar atenção, para aprender alguma coisa com o outro. Às vezes o cara do seu lado fala, o cara é um idiota, um imbecil lá, e não presta atenção, mas às vezes aquele cara, alguma coisa ele pode te ensinar. Então você tem que estar com essa antena aberta para aprender. Então, se eu sair de uma situação muito pobre para uma situação confortável hoje, eu posso te dizer que educação foi fundamental, porque até hoje eu vejo que eu acabo sabendo muitas coisas mais do que às vezes alguns colegas de trabalho, por falta de informação, por falta de ter estudado, de ter se aprofundado, especialmente em história e em português, tá bom? São assuntos às vezes meio chatos, mas é importante e vai ser fundamental na sua vida. Quem tem preguiça, quem tem moleza, quem acha que eu sou um injustiçado, eu sou um coitadinho, não sei o que, não vai chegar a lugar algum. Eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, mas só cabe a mim reclamar e chorar. Você nunca vai chegar lá, né? Então, se você tem um sonho, você tem que traçar um caminho para esse sonho, executar esse caminho e ser objetivo nele, porque aí você consegue. Senão, não vai acontecer nada. E hoje eu realizo um grande sonho, que é de dublar personagens importantes, passear pelo Brasil inteiro, né, conhecendo e fazendo amigos através do trabalho que eu tive, né, desse esforço que realmente tenho até hoje. Na verdade, hoje eu tenho muito mais responsabilidades do que antigamente, mas o prazer é enorme. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje. Estudem, 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 estudem. Se às vezes seus pais se matam para que você tenha uma boa escola, uma faculdade, um livro e tal, e você está achando tudo chato, tudo uma bobeira, tudo não sei o quê, mas você não vai ser criança, pré-adolescente ou adolescente ou jovem a vida inteira. Não vai ser. Você vai ter que envelhecer, você vai ter que trabalhar, você possivelmente vai ter uma família e aí não dá mais tempo de estudar. Então, agradeça aos seus pais pelo esforço que eles estão tendo, agradeça a Deus ou aquela crença na qual você tenha por ter essa oportunidade e se entregue a isso. Tá? É claro que a gente tem que passear, tem que brincar, tem que namorar, tem que dormir, tem que farrear, mas também tem que separar um tempo, um horário para estudar, para aprender, porque isso será usado mais tarde, tá bom? Então, se você tem um sonho qualquer que seja, primeiramente, estude e depois trabalhe muito, trabalhe sem preguiça, trabalhe sem mimimi, trabalhe sem inveja, trabalhe focado naquilo que você quer. E saiba desde já que as coisas têm um caminho, né? Existem degraus e você vai ter que passar um por um. Não queira pular do primeiro para o quarto, porque não vai dar. Se você não chegou no quarto degrau, é porque você ainda não passou pelo segundo e o terceiro, tá bom? Então pense nisso e eu queria deixar essa mensagem para vocês. Lembrem do Goku, que é um trabalhador, que é um cara com garra, que é um cara com brio, que é um cara que não se entrega. Você não vê o Goku reclamando, pelo contrário. Então pense nisso e pense no Bob Esponja também, que lá trabalhando ele quer ser o melhor, ele se dedica, ele tem alegria, ele tem vontade e assim ele faz amigos e vive muito bem, tá bom? Se inscreva no canal, você que caiu de paraquedas aqui, tá bom? Dê like aqui no vídeo, quero ver seus comentários aqui, porque com certeza eu vou aprender e crescer um pouquinho mais, tá bom? Valeu, gente, um beijo!